Fernanda, boa noite online. Boa noite, mamãe. Boa noite, vamos orar? Vamos. Oh, meu Pai querido e Pai amado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por uma noite mais na tua presença. Eu quero dar início, meu Pai, pedindo em especial para cada filho, para cada pessoa que está conectada neste momento. Pessoas que estão online e pessoas que vão participar durante a noite ou durante o dia de amanhã. Meu Pai, que o Senhor possa encontrar lugar no nosso coração para falar conosco, para ensinar a gente, porque nós, meu Pai, como pais, temos que aprender do Senhor para levar aos nossos filhos. Meu Deus, nós buscamos em Ti a sabedoria para cuidar a nossa família. Nós não queremos, meu Pai, buscar em outro lugar, porque sabemos que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor pode guiar e controlar os nossos futuros, o futuro dos nossos filhos. Por isso abençoa, meu Pai, abençoa o Marcos, abençoa a Fernanda, abençoa as crianças, abençoa todos os que estão participando, meu Pai. E que hoje nós finalizaremos esse devocional tão importante sobre o estar perto de Deus. Meu Pai, fala ao nosso coração e guia-nos. Nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, de antemão a todos os que estão escutando, os que estão participando, nós tivemos uma conversação ontem, eu, Marcos, a Fernanda, e queríamos deixar depois, no final da programação, no final deste devocional, deixar aí alguns temas para que vocês escolham. Por exemplo, quando eu não estava nos caminhos de Deus, eu sempre tinha perguntas na minha cabeça. E uma das muitas era: por que muita gente, por que uns têm muito e outros não têm nada? E eu não conseguia entender isso. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, eu vinha perguntando isso. E é normal, né, Fernanda e Marcos, é normal a gente ter certas perguntas particulares na mente da gente sobre Deus. Claro, é saudável, né, Bispo? Nós temos um cérebro pensante. Exato. Temos que nos perguntar até para saber, né, para entender. Se a gente não entende, se a gente não conhece, como é que a gente vai conseguir seguir alguém que a gente não conhece ou entender, né, os propósitos dele nas nossas vidas? Exato. Então a gente vê, eu via as pessoas tão felizes e eu falava: caramba, será que um dia eu vou ser assim? Será que eu vou ter família? Será que eu vou ter esposa? Porque são perguntas que a gente faz. E quem sabe, você que está assistindo a gente neste momento, você escuta o Marcos, você escuta a Fernanda, você escuta esse seu servidor e você fala assim: caramba, como deve ser a vida com Deus em relação à riqueza, em relação ao amor, em relação a vício? Porque o vício, da onde vem? Por que a tristeza? Por que as pessoas tiram a vida? Por que depressão? Então, meus queridos, você pode escolher o tema que você quer que nós abordamos na luz da Escritura Sagrada. Eu vou deixar
deixar aqui 3, eu não sei se o Marco, a Fernanda pensou igual, eu pensei realmente no vício. Então tem vício, você pensou em algum, Fernanda, algum teminha? Ainda não, Bispo, eu coloquei uma caixinha de perguntas para as mães. Ok. Elas têm alguma ideia e alguma pergunta, algum tema que elas queiram que a gente aborde. Mas vou pensar, o dia foi corrido aqui. Não, excelente. Eu queria só falar uma coisa, Bispo, é só porque eu acho que foi até essa conversa que nós tivemos essa semana, né? Que era uma coisa que estava no meu coração e eu dividi com o senhor, né? E, obviamente, com a minha esposa em relação à bebida, né? E eu falei como estamos chegando numa época de festas de fim de ano, de comemorações. E aí, vamos falar, pô, mas o cara já, o evangélico já vai querer falar, não, pode parar, porque olha só, vou dividir com vocês, eu vivi boa parte da minha vida, onde sexta-feira vamos esquecer dos problemas, vamos beber, vamos comemorar. A minha intenção é, da mesma maneira que Deus, Ele revelou essas coisas para mim, como eu falei, eu era um pecador, era um homem do mundo, e eu não estou aqui para falar da vida de ninguém, estou aqui para falar dos meus próprios pecados. Então eu não sei como as pessoas vivem, eu sei como eu vivi. Ok. Então a única coisa que eu gostaria de dividir é quando Deus revela para a gente, né, com os olhos espirituais, as armadilhas do inimigo. Mas eu quero que cada nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer. Mas a única coisa que eu acho importante todos nós entendemos é que da mesma maneira que nós acreditamos que Deus existe, a gente tem que acreditar que o diabo existe. Claro. E quais são as ferramentas do inimigo, né? Como eu sempre falei, se eu tiver que criar uma profissão para o diabo, eu ia colocar ele como um diretor de marketing. Então, como é que ele formaliza, como ele constrói uma mensagem apelante, que te traz a vontade, o interesse, você começar a entender como as propagandas das bebidas alcoólicas, sempre as pessoas estão super felizes, comemorando, celebrando, e ninguém mostra o dia seguinte. E na verdade, é assim, eu quero só o que Deus me revelou, eu só quero dividir, e cabe às pessoas, né, decidirem o que elas querem para elas. Quando Deus falou para mim, foi o que, 14 anos atrás, meu amor? Foi na Inglaterra, quando foi 13, que eu tinha que parar de beber, um dia eu vou dividir com vocês a história. Ok. Mas semana que vem. Mas isso seria um tema que a gente poderia falar na semana que vem, se vocês concordassem. Acho vício, né? Então, que estamos chegando numa época festiva de Ano Novo, e Natal, e aquilo. Eu quero que as pessoas entendam da maneira que o inimigo trabalha. Ok. Escolher, nós temos o direito de escolha, entendeu? Não, é muito importante, você trouxe agora, se você analisa, você trouxe agora já um tema muito bom. Por exemplo, porque acreditamos que Deus existe e tiramos tanto a um lado que o diabo não existe, e é isso que ele quer. Quanto menos as pessoas pensem sobre isso, menos as pessoas buscam ter comunhão com Deus. Mas tudo bem, então... Tudo menos ele, né? Exato, então você deixou a caixinha de pergunta então, né, Fernanda? Deixei, Bispo. Então excelente, nós vamos ficar então esperando a resposta de vocês. Deixa então a gente fazer um pacote assim, fechar esse pacote. Nós estamos falando há muitas semanas atrás, algumas semanas, sobre o estar dentro de uma igreja, o estar falando de Deus, o estar orando a Deus e o estar perto de Deus. Esse é o devocional. Hoje nós vamos terminar, se eu pudesse dizer assim, terminar, porque esse tema nunca vai ser terminado, sempre vamos rebater aí,
Se estamos numa igreja, ou se estamos numa religião, ou se estamos orando, ou se estamos perto de Deus. Esse é o tema sempre que nós vamos falar muito, abordar muito. Agora, hoje eu queria dividir com vocês o livro de 2 Coríntios, o capítulo 4, e vamos ler 4 versículos, que é o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Para a gente concluir, eu estava falando aqui com o pastor e pensando sobre isso. Quando uma pessoa, ela está perto de Deus, ela tem aquela comunhão com Deus, ela recebe algo diferente de qualquer outra pessoa. E nós vamos ver isso hoje. O que Paulo recebeu por estar perto de Deus? Porque igreja sempre existiu, religiões sempre existiu, mas Paulo se preocupava em estar perto de Deus. Vamos tocar um pouquinho esse tema. Diz assim: mas temos, no versículo 7, 2 Coríntios 4, 7, disse: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Então, Fernanda, Marcos, gostaria que você, Fernanda, lesse aí esse versículo 7, esses versículos 7, 8, 9, 10 e 11, e você pensasse um pouco no que Deus te mostra, entendeu? Para a gente começar a intercambiar aqui, ou trocar aqui essas ideias espiritual, que eu tenho um pensamento sobre isso, e você vai ter o seu pensamento, para que podamos levar isso às mães que estão neste momento, inclusive os que estão online. Leia também e pensa um pouquinho sobre esses versículos. Por favor, Fernanda. Bispo, do 7 ao 11, tem muita coisa. Muita! Primeiro que chama atenção é o título do capítulo, né? Tesouros em vasos de barro. Então, pelo que dá para entender, ele falando aqui, temos esse tesouro em vasos de barro. Tesouro que ele diz aqui, né? É o reino de Deus dentro de nós, né? É o Espírito Santo em nós, que somos vasos de barro, somos meros vasos de barro. Nós não somos nada, somente recipientes de Cristo, que morreu por nós. Só que a gente, ele diz aqui, né? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus. Quer dizer, Jesus mesmo disse, né? Se você quer me seguir, você tem que morrer para si mesmo. Isso! Você tem que se matar. Como assim eu tenho que me matar? Né? Até soa ruim isso. Mas o que tem que morrer na gente é o pecado. Isso! A gente já nasce com. Então é difícil a gente diferenciar o que somos nós e o que é o pecado, sem que a luz das Escrituras nos revele. Quanto mais a gente lê a
Porque aquilo que a gente falou no início da live, o diabo quer que a gente pense que ele não existe. O diabo quer que a gente pense que nós somos o problema, onde que na realidade o problema, você falou, é o pecado que está na gente, o problema. Por isso que as pessoas se suicidam, porque são elas o problema. Só que não é. É o pecado aqui que todos nós nascemos com. E Cristo vive em nós quando nós morremos. E o que acontece? Nascemos de novo. Mas, assim, acho que é importante a gente também dizer que quando fala de uma forma, a gente acaba interpretando de uma forma muito pesada e difícil. Entendeu? E eu acho que é importante a gente entender, porque não é assim. Sabe? Quando a gente fala a gente morreu pro mundo, é tão claro quando você começa, porque assim, o meu maior interesse, né, antigamente, eu queria entender como o inimigo agia na minha vida. Engraçado isso, né? Cada um teve uma história, né? Tipo assim, eu queria entender isso. Eu falava assim, mas espera aí, cara, o que eu faço para dar oportunidade pro inimigo estar ali na minha vida e brincar com a minha vida? Então, eu pedia para Deus me revelar isso, né? Eu pedia, assim, eu quero entender, porque uma das coisas a gente vai falar isso semana que vem, mas a bebida alcoólica para mim, entendeu? E eu achava que o que eu fazia não era errado, entendeu? Só que quando a gente começa a entender, assim, Deus revelando, como é que Deus vai revelando isso pra gente, é aquilo que a gente está falando desde o início, é o ato de querer conhecê-lo, é o ato de nós buscarmos e entender que da maneira que a gente está fazendo não está dando certo. E ele vai mostrando e vai direcionando, e esse a gente morrer para essa vida parece uma coisa horrível. Cara, eu não vou fazer mais nada, e não é nada disso. É libertador, na realidade. É verdade que a vida é muito melhor. O que vai acontecer, eu vou falar para vocês, é uma verdade, quando vocês começam a ter essa construção e relacionamento com o nosso Pai, ele vai começar a limpar a casa. E uma das coisas que ele fez nas nossas vidas é limpar certos grupos de amizade. Entendeu? Que pararam de falar com a gente e começaram a discriminar da maneira que a gente estava pensando. Os caras viraram evangélicos, e viraram isso, aquilo. E aquilo, o inimigo cria essa muralha para nós não deixarmos ver qual é o poder de Deus ali. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A gente começa a entender isso, acho que é legal a gente dividir isso, que a gente não se sentiu menosprezado, se sentiu de uma forma que, nossa, o que está acontecendo? Não, a gente viu que nós estávamos indo para um caminho muito especial e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, entendeu? Então, tudo, quando a gente começa a entender, Deus começa a dar essa clareza, nós interpretarmos como o inimigo trabalha na vida da gente. Eu falei por mim, eu falo por mim, eu falei, peraí, eu não vou fazer isso, eu não vou dar essa oportunidade, eu não vou dar essa situação para eu passar por uma... Não, eu quero cada vez mais conhecer o poder de Deus e criar minha própria armadura de proteção, entendeu? Então, observa que interessante, Marco, observa que interessante. Eu queria criar a minha armadura. Eu queria estar perto de Deus. Eu queria entender por que o diabo encontrava espaço. Eu queria entender por que o inimigo encontrava espaço. Veja que essa pergunta, e esse é um tema interessante. Essa pergunta, ela não é feita por uma pessoa somente que vai numa igreja. Essa pergunta é feita quando quando essa pessoa que está escutando, ela fala, peraí, espera, o que eu estou fazendo? Onde está Deus aqui? Então ela começa a buscar uma comunhão, ainda sem saber. Ela começa a buscar uma comunhão com Deus. Por isso Paulo, ele diz assim, Paulo ele deixa claro,
temos é que todos, temos em vaso de barro. O barro é o material menos valoroso que existe. Ele não tem valor, mas ele não tem valor enquanto ele é barro. Mas quando ele é moldado e ele se transforma numa caneca, num jarro, numa obra-prima, ele já tem o valor dele. Então, o que o Paulo quis dizer é que nós somos o vaso de barro. Quando Deus mora na gente, entra na gente, o estar perto de Deus faz isso, faz a gente se sentir bem. Então, como disse o Marco, o amigo, não é o tema, mas o amigo, ele pode se distanciar, você não se sente mal, porque como disse o Marcos, Deus limpa a casa. Deus, ele vai limpando a casa, ele vai preparando. Como ele pode entrar em nós se nós seguimos da mesma maneira? E eu me lembro daquela conversação, Marcos, que nós tivemos, realmente foi há 12 ou 13 anos atrás, aonde você um dia, a gente conversando, você falou: bispo, chegou um momento que, e desculpa entrar nessa privacidade, mas chegou um momento, bispo, que eu não sei, eu tive uma discussão e a gente chegou no momento que a gente falou: não, a gente tem que parar, ainda que seja socialmente. Marco, aí está o gancho para outra semana, não sei qual é o tema que a gente vai tratar. O problema do vício não é o vício não entra deixando ninguém bêbado, o vício não entra deixando ninguém jogado no chão, o vício entra justamente socialmente, ele entra sorrateiramente, você não percebe ele entrando. Então, a pouca bebida hoje se transformará em muita amanhã. Então, Paulo, a preocupação de Paulo aqui era justamente essa, como um cristão. Voltando ao nosso tema, Fernanda, e como você estava entrando aí, a preocupação de Paulo aqui era mostrar às pessoas que não era, entre parênteses, uma igreja, não era uma religião. Paulo queria dizer: vocês e eu somos vasos de barro. Se nós nos acercarmos a Deus, Deus entra em nós. Quem é Deus? Um tesouro precioso. Entende, Fernanda? Sim. Eu estou vendo aqui porque ele fala assim, né? Ele começou no versículo 7 falando: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro, aí se você vai um pouquinho para trás, eu estou tentando ver, porque ele está falando desse tesouro. Qual é o tesouro? Né? Aí ele fala: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era secou. Quem é o Deus dessa era? É o diabo. Secou o entendimento dos descrentes, dos que não creem em Deus, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as pessoas que estão cegas, faz tudo de acordo com o pecado, com o vício, né? Elas não conseguem enxergar o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. É aquilo que a gente estava falando desde o início, no episódio 1 que a gente fez. Se as pessoas pudessem experimentar a glória de Deus, que fosse por um dia, elas não voltariam atrás. Porque a glória, mas as pessoas infelizmente não se permitem por causa da cegueira espiritual, e é espiritual, né, bispo? Mas não existe cegueira espiritual que não caia através de uma oração. Não, a pessoa não precisa de uma semana na igreja. É a oração sincera, é a fé. Se ela está aqui hoje ouvindo a nossa conversa e tiver um pouquinho, Jesus falou, do tamanho de uma mostarda, um semente de mostarda. Então, um pinguinho de fé. Pai, se isso é verdade, eu creio, revela-se vivo na minha vida.
e Deus vai se revelar vivo na vida dessa pessoa, mas elas precisam se dar a oportunidade para essa cegueira cair, né, bispo? E é espiritual. Por isso nós estamos aqui. É importante eles entenderem, Fernando e Marcos, que esse é o tema que eu queria tocar nessa tecla. Antigamente, vamos dizer assim, a gente tinha que aprender isso à força. Hoje não, hoje a gente pode conversar. Eu posso dizer para você, Fernanda, ora por mim, eu estou passando por isso. Marco, ora por mim, sabe, vocês, bispo, ora por mim. Então hoje é um pelo outro e a glória de Deus. Isso é muito diferente, né, bispo? Porque antigamente, você pode voltar até o Império Romano, vai lá atrás, né, onde somente eles possuíam as Bíblias e eles torciam, falava aqui o que o Paulo falou, eles distorciam a palavra e eles dominavam, né, a igreja, dominavam, porque as pessoas não tinham acesso, não conheciam. Hoje, a igreja de Cristo, porque estamos no final dos tempos, da mesma maneira que o inimigo está feroz, o Espírito Santo também está, e cada vez mais vivo, né, nós vivemos nessa era do Espírito Santo, e então nós somos a igreja e nós estamos sendo capacitados para ajudar um ao outro, para crescer na palavra, para crescer em espírito, um para orar o outro. A gente não passou-se o tempo, né, bispo, que a igreja era daquela sistemática, né? Hoje em dia, nós, graças até às redes sociais, que muita gente, né, fala, não, mas aqui, a gente está usando para crescer a igreja de Cristo. Então, né, eu acho que o Espírito Santo usa de tudo isso para a gente crescer. E, eu recebi aqui uma mensagem, eu vou orar, querida, a Sandra, depois eu vou ler os comentários. A gente vai orar por eles. Emanuel e Samuel. Amém. Sim, bispo, mas é isso, eu acho que a gente perde o foco. Eu queria fazer uma pergunta, bispo. Ele diz aqui no versículo 12, ele fala assim, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ok. Apóstolo Paulo. Pergunta essa? Você pode explicar? Ok. De modo que em nós atua a morte, quer dizer, eles estavam se matando? Não. Quando ele diz em nós habita a morte, ele quis dizer antes aí que ele vivia o Cristo. Ele sacrificava o evangelho. Não era o evangelho, era um evangelho descoberto. Era aquele evangelho aberto. Aí ele dizia, como nós estávamos falando na semana passada, o crente de hoje, não, é só um exemplo, nós estamos criticando. O crente de hoje, qualquer problema que ele tenha, ele acha que ele não tem que passar pelo problema. Paulo era diferente. Então Paulo aqui ele diz assim, de modo que em nós hoje atua a morte. A morte significa o quê? O morrer para nascer em Cristo. A morte nesse caso, isso, era o pecado dele. Era o pecado dele, eram os desejos dele. Por isso ele disse, nós temos que morrer. Então ele disse, em nós habita a morte. Aí ele diz assim, em vocês a vida. Então quer dizer... Então, por que ele fala isso? Por isso, porque ele está pregando aqui, ele está mostrando. Se você ver lá em cima onde você leu, que eu ia deixar por último, se você ver lá em cima onde você leu, ele diz assim, ele começa assim, portanto, visto que temos este ministério, um ministério esse, diferente, esse, pela misericórdia que nos foi dado, não desanimamos, antes renunciamos ao procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem nos torcemos a palavra de Deus. Vamos parar aqui. A palavra de Deus, quando Paulo diz assim, nós hoje a morte, em vocês a vida, Paulo está dizendo o que ele disse para Nicodemos quando foi procurar ele à noite. Nicodemos passando por aqueles problemas todos, Nicodemos vai e Paulo diz a ele, você tem que morrer, você tem que nascer de novo. Então, essa é a mensagem que a gente quer levar para as pessoas. Hoje em dia, o cristão, ele vai sofrer, porque no sofrimento dele, ele se fortalece em Cristo. Então, hoje, quando eu
digo que eu estou em morte hoje eu tive a vontade, vamos dizer assim, de fazer algo que agradava o meu eu, mas aquilo que eu ia fazer não agradava a Deus. Então o que eu faço com o meu eu? Eu mato, eu vivo em morte. Eu vivo em morte. Esse é o lance. Isso, bispo. Esse é o lance para haver a mudança na vida das pessoas que querem se aproximar a Cristo. Porque existem muitas pessoas indo à igreja, muitas pessoas que proclamam ter fé e fazem jejum e oram isso, aquilo, mas na hora H não morrem pro seu eu, pra sua vontade. Esse é o ponto. Foi o que eu falei semana passada. Semana passada do técnico da minha filha. Falei, não adianta você viver 99% para Cristo e 1%. Esse 1% não. Esse 1% não tem problema. É muito simples da gente entender. É o como você quer viver a sua vida. Você quer uma mudança? Então, assim, se teu carro quebra, né? E não tem mais conserto, você tem que comprar um outro carro. Exato. Não tem uma outra opção. Então tem que haver uma mudança. Tem que comprar, não tem jeito, não tem conserto. Então, se a sua vida continua o carro quebrando, chega um ponto que você fala assim, peraí, não tá dando certo, eu quero uma mudança, eu quero um carro novo. Você quer a mudança, mas ninguém quer mudar. Só que acontece, por isso que era o que acontecia. Comigo mesmo, eu não gosto de falar das pessoas, eu tenho que falar de mim. Ou seja, eu era um cara bom, correto, fazia minhas coisas, trabalhador. Mas por que as coisas não davam certo pra mim? Por causa de uma série de coisas que eu fazia errado. Né? A gente começa a entender, e o que me despertou o interesse é entender, peraí, deixa eu... Esse mundo espiritual existe mesmo. Então, se eu quero ficar no círculo das bênçãos de Deus e a proteção, eu tenho que estar fazendo tudo que está para dentro desse círculo. Se eu tiver oportunidade de estar do lado de fora, eu vou estar de lado de fora, eu não vou estar lá dentro. Mas sabe qual é o problema? As pessoas, principalmente eu vejo, né, morando há 20 anos aqui nos Estados Unidos, bispo, a gente enxerga assim, sou brasileira, né? Tô aqui a metade da minha vida, mas sou brasileira também. E eu conheço o Brasil e eu conheço, infelizmente... Vai falando que eu vou ler uma mensagem aqui. Tá. Eu conheço as coisas ruins que existem em qualquer país. Aqui também existe coisa pra caramba ruim, entendeu? Mas meu ponto é, o que a pessoa precisa pra querer mudar e querer matar o eu dela, que é tão gostoso, vamos dizer assim, que é tão mais fácil, é tão, entendeu? O que precisa? Sabe o que precisa e que a gente não tem muito, infelizmente? São testemunhos verdadeiros de vidas transformadas. São testemunhos de pessoas, de famílias que vivem o Evangelho e se transformaram, que não são hipócritas, que vivem a Bíblia, que reconhecem que não são nada, reconhecem que são vasos de barro, mas que o poder que habita neles vem de Cristo. Então tem que haver humildade, tem que haver, sabe, tem que haver o quê? Você vê as gerações. Honestidade, tem que haver verdade, tem que haver realidade, entrega. E aí os frutos vão falar por si próprio. Você não tem que ficar falando. As pessoas vão começar a notar, elas vão ver, sabe? Elas vão testemunhar. Aí, bispo, aí as pessoas próximas vão começar a se perguntar, peraí, cara, olha aquela família ali, abençoada, feliz, vivem em paz, em harmonia, tem saúde. Não, de novo, eu não tô falando que você entrega a sua vida para Jesus e tudo é maravilhoso, não fala os problemas. Não tô falando isso, não é aqui teoria da prosperidade, não é nada disso. Mas a gente tá em Cristo, a gente tá forte, os problemas vêm, a gente balança, mas não cai. É aquilo aqui, a gente é pressionado, mas a gente tá, Deus tá com a gente. Exato. Então, eu acho que se as pessoas, esses cristãos que estão ainda em cima do muro, que ainda estão, eu quero, mas não consigo largar isso aqui. Eu quero, mas uma mentirinha aqui não tem problema. Tem que se jogar. Sabe assim, mas assistir esse filme aqui, não tem problema. Essa cena aqui, não, entende? Todo mundo faz, entendeu? Todo
que eu quero, eu tenho que mudar. Eu tenho que agir diferente, eu tenho que agir como aqueles ali agem. Entendeu? Eu tenho que ver como é que eles vivem. Acho que o importante é você ter uma referência, né? Quando você é com um dos negócios. Tipo, por que, vamos dizer assim, a Coca-Cola e a Pepsi, todo mundo quer estudar o que eles fizeram e eles se tornaram o que eles se tornaram? Porque eles criaram um monopólio e eles compram todas as marcas, eles acabam sendo donos de 50% dos produtos de todos os supermercados. Mas aí as pessoas têm interesse em entender o que eles fizeram. Só que no mundo cristão é difícil você achar referências, entendeu? Parece que ele esconde. E é engraçado, a gente está falando aqui, de maneira alguma, o Brasil é um lugar maravilhoso. A única coisa que a gente tem que entender, acho que um pouco, não é falar de um país melhor do que outro, não existe isso. Mas a história dos Estados Unidos é que os ingleses, né? Os Pilgrims, né? Os peregrinos Eles saíram da Inglaterra e eles se juntaram e eles colocaram, né? Deus em primeiro lugar. E é aonde isso seguiu por muito tempo, aonde um tribunal de justiça tem que botar a mão na Bíblia. De $1, mas por causa da miscigenação de cultura as coisas estão se mudando. Mas o que eu quero dizer é que não é isso. Que eu não estou falando de países, estou falando de aqui a gente consegue ver, a gente teve o privilégio de ver gerações que levaram a palavra de Deus a sério. E aí a gente olha na nossa igreja um senhor e uma senhora testemunhando, falando que, olha, semana passada falando sobre o dízimo e que eles deram a vida inteira, nunca faltou nada para eles, e a família depois mostra a família deles todas lindas, eles têm 349 netos, aquela coisa linda, e você vê que é real, não é uma coisa que é fictícia, foi uma propaganda. E óbvio, os problemas, gente, vão vir sempre, só que a diferença é uma só. O problema vai vir, só que vocês não estão mais sozinhos. Quando foge das suas mãos, eu entrego para ele. Eu falo, meu pai, tá aqui, ó, a situação é essa, eu tentei resolver, não tem mais como resolver. Me ajuda nisso. E ele nunca vai desapontar vocês. Eu falo com a maior certeza de 15 anos com a minha vida em Cristo. Então, Eu quero. A intenção disso aqui é uma só. Não é nada. Vocês derem a oportunidade de conhecer o nosso Pai, que é o Pai de vocês, que somos irmãos e irmãs em Cristo. É só isso. Mas é só por isso que eu estou aqui. É só assim, fala, me mostra, Pai, que esse é o caminho. Me mostra, olha, divide as insatisfações, divide os problemas, divide a depressão, divide a ansiedade, divide os problemas divide o problema com ela, sou com meu marido que não quer saber de nada, divide o problema que divide. Então vamos... E deixa Deus falar com vocês. Vamos usar... Mas eles têm que ter uma entrega. Marco, vamos usar então essas palavras nossas agora neste momento, vamos usar como um checkmate. Você que está assistindo, você que tem um problema na tua casa, você que tem um problema com teus filhos, você que está vendo 3 pessoas falando de Deus, você está vendo 3 pessoas conversando sobre Deus, faz o seguinte, faz uma pergunta para você mesmo. Pera, o que está faltando para mim? Eu quero ver uma luz, eu quero ver o Deus dessas 3 pessoas. Eu gostaria de ver uma pequena manifestação dos Deus dessas 3 pessoas. Hoje mesmo, amanhã mesmo, você vai ter uma experiência com Deus. Amanhã mesmo. Só uma coisa assim, um exemplo de como às vezes as coisas acontecem. Às vezes a gente quer passar algo para os nossos filhos, né? E óbvio os pais vão entender. Às vezes os filhos não gostam de ouvir os conselhos dos pais e querem ouvir os conselhos dos outros. É normal. Às vezes o professor, a Fê estava falando, ela dá aula para as crianças, ou aula para a Larissa. Ela tem um comportamento diferente com a professora de matemática do que às vezes tem com ela. Porque ela é a mãe, entendeu? Então às vezes existe aquela coisa. Mas olha a grandiosidade de Deus. Quando a gente passa por uma situação às vezes difícil, e a gente quer passar uma mensagem para os nossos filhos, e às vezes vamos dizer que eles não ouviram da maneira que tinham que ouvir, né? Sabe o que acontece? Olha só como é que Deus é maravilhoso. Deus coloca uma situação
você falou, a mãe já chegou e falou isso para mim, ou a minha amiga falou. Então, Deus, ele trabalha de formas que a gente não acredita, sabe? Ele está ouvindo a gente, ele sabe das nossas dúvidas, nossos problemas. E quando a gente entrega, ele orquestra da melhor forma possível, entendeu? Então é grandioso quando a gente experimenta isso. E de novo aqui essa passagem, bispo, que a gente não pode deixar de falar, né? Porque ele fala assim: temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus. Não é a gente. Não vai ser você, mamãe, que vai conseguir mudar a sua vida. Vou decidir. Agora eu decidi. A única decisão que você vai conseguir decidir é seguir a Deus. E entrega para Ele o resto. Entrega para Ele o resto. Porque é o poder dele em você que vai fazer você parar de fazer o que quer que esteja te afastando de Deus. Às vezes é uma maneira de falar, às vezes é um pensamento errado, às vezes é alguma mágoa no coração, é um perdão que você ainda não liberou. O que quer que esteja te separando dessa comunhão com Deus, você buscando Deus e pedindo para que Ele habite no seu coração e te ajude a vencer esse pecado que é mais forte que você, porque os pecados desse mundo são mais fortes do que a gente. Claro! Nós somos carne. O Claro! espírito é o próprio diabo, e ele é espírito, e ele é mais forte que a gente. A gente só vence com o Espírito de Deus na gente. Exato. E o Espírito de Deus na gente já venceu ele. E a gente já sabe quem ganha no final. Aí é que tá, essa batalha já foi vencida. então, a gente tem que entender isso. Então, Tudo feito. interessante que eles saibam agora, uma vez mais repetindo redundantemente, que eles saibam, cada um que está escutando, você não está sozinho. Pode não ter um exército de seres humanos com você, mas tem 3 pessoas, Roberto, Fernanda, Marco, tem 3 pessoas com você, tem 3 pessoas para orar por você, tem 3 pessoas para mostrar o caminho das pedras para você, porque é importante, Fê, Marco, importante essas pessoas saberem que nós não nascemos cristãos, nós não nascemos assim, nós não éramos essas pessoas positivas, não. Eu não era, eu vim de lá da favela, eu era de outro. Às vezes eu falo para mim, Marco, como você chegou a ser pastor? Meu sobrinho está assistindo aí e está deixando mensagem. A minha família, quando me vê, eles não conseguem entender, mas o Roberto é bispo, mas o Roberto é pastor, como pode uma pessoa mudar tanto assim? Não é como pode, é Deus, Fernanda. Fernanda, eu conheci você. Fernanda, pelo amor de Deus, eu conheci você. Eu estava falando hoje pro Marco, pro pastor subindo ao monte para orar por vocês. Falei, cara, eu conheci essa menina, eu conheci um frio. E não sabia nada. Eu estava no lugar que talvez algumas de vocês que estão assistindo estão hoje. Você quer conhecer, você ama Deus, mas você não sabe exatamente quem Ele é. Mas você ama Ele. Porque é isso. No fundo, todos nós sabemos que nós somos criados por Ele. Então, esse amor, ele tem que desabrochar. E ele só vai começar a desabrochar quando você decidir conhecer mais Ele. Quando você se voltar a ler a Bíblia, separar um tempo para ler a Bíblia, para conhecer Ele, em oração sincera, sabe? E esquece o mundo, esquece o que vão falar, essa igreja é cristã, é crente. Esquece o que vão falar, porque maior... É difícil só isso, peraí, deixa eu falar pelos meus próprios problemas. Vamos lá. Tem muita gente que vai falar assim, pô, mas eu não entendo a Bíblia, eu também não entendia. Vamos lá, tudo bem, gente? Então, eu acho, vamos falar do outro lado, que a Fê, ela tem essa autodidata, ela é professora. Agora, Deus colocou ela professora, ela é maravilhosa, professora dos nossos filhos, mas eu não era esse perfil. Então, eu acho, agora esse outro lado, que sou eu, ajuda com uma pessoa cristã, tipo assim, marcar um café, de sentar, cara, ó, vamos marcar ali no café ali, de você me ensinar como eu leio, como que eu tenho que fazer, quais são os passos, porque não é assim. E olha, eu me ponho à disposição também.
Eu também. Bispo também, né, bispo? Eu- Aqui a gente não quer nenhum dinheiro. A gente Ó, não quer nada. Fê. Quer mandar uma mensagenzinha, me ajuda a caminhar, o que eu faço, como eu começo, por onde eu leio Ô, primeiro. Fê. Então, Ô, Fê. manda pra gente. Fê, aí mesmo, se você ler aí, o apóstolo Paulo, ele fala que ele quer ser escravo da pessoa. O desejo dele é tão grande de passar Deus para as pessoas, que ele utiliza essa palavra. Escravo. Fernanda, o que a gente quer, mamães... Eu falo, bispo, a minha experiência, para vocês que estão assistindo, o bispo foi, em 2008 eu fui para a igreja dele pela primeira vez, e ele me recebeu assim, como uma filha, sabe? Eu não sabia nada de nada, eu só falava que a minha mãe era a igreja, lembra? Minha mãe tem muita fé, minha mãe estava sempre orando por mim. E aí, mas assim, eu passei por tantas situações onde o Senhor, bispo, sempre era uma ligação, e o Senhor sempre me ouvia, sempre me dava uma direção, falava tranquila, me acalmava, sabe, vamos fazer uma oração. Então, assim, isso é o que o próprio apóstolo Paulo provavelmente fazia também, escravo de Cristo. E eu falo para vocês, mamães, não pensem duas vezes. Se o pensamento veio, ai, será que eu mando uma mensagem? Manda mensagem, eu encaminho para ele. Ele tem a igreja dele em Porto Rico, mas você vê, o coração dele é para ajudar, e a gente está aqui servindo isso para vocês. O nosso coração é em servir. Então não pensa de novo. Manda mensagem e aí eu encaminho para ele. Amém, amém, Fê. Essa é a ideia, porque caminhar só é difícil, sozinho ninguém aguenta, não dá para ficar só. E é muito difícil também, bicho. É difícil. Entendeu? Precisa de uma direção. É como se fosse um idioma novo, né? É muito Exato. Mas é o que eu falo, o mais importante para isso acontecer são duas coisas. Nós reconhecemos que da nossa maneira não está dando certo, e nós queremos uma mudança. Então, se a gente conseguir essas duas coisas, eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo a mesma coisa por outras pessoas na vida de vocês, porque esse Deus fez na vida do Bispo Roberto, fez nas nossas vidas e quer fazer na vida de vocês, entendeu? Então, assim, se não fosse real, nós não estaríamos fazendo isso. Enquanto que não tivesse se mostrado vivo na minha vida, na vida do Bispo Roberto, na vida da vida, nós não estaríamos fazendo isso. É porque a vida é tão diferente, ela é tão especial. Aleluia. Até mesmo no meio dos furacões, ela é muito especial, porque nós não estamos sozinhos. Amém. Então, não tem preço isso. Quando vocês entenderem que o Pai está lá, assim, ó, vem minha filha, olha pra mim, olha, eu quero te ajudar, eu tô te esperando, olha pra mim. Aí a gente olha e vira, ele tá ali o tempo inteiro olhando pra gente, e a gente quer fazer do nosso jeito. Então tem que haver um reconhecimento. A gente tem, por isso que todo mundo fala, tem que chegar no fundo do poço. Eu cheguei no meu, ela chegou no dela, cada um tem a sua história, e eu cheguei e eu falei, não dá mais, eu não aguento mais, nada dá certo, tudo dá errado, só problema, e hoje eu tô aqui, sabe, dividindo isso com vocês. Tive uma mudança da água pro vinho, do vinho eu não bebo mais, mas uma mudança, e quando vocês experimentarem isso, foi o que a Fê falou, acho que foi tão lindo. Se todos nós tivéssemos a oportunidade de experimentar o poder do Espírito Santo por um dia, jamais iríamos viver sem. Esse lance que ela falou de morrer pro mundo parece uma tragédia. Mas, gente, um dia do Espírito Santo, vocês nunca mais vão querer dar oportunidade do inimigo ficarem perto de vocês. Amém, aleluia, amém, amém, amém. É um toque da mulher que sangrava, é um toque. É. Voltar na sombra de Pedro. E a vida é
glorioso. É tão glorioso que a gente fala e termina. É glorioso. É que você não tem como explicar. É glorioso. Assim que, mães, nós estamos aqui. Pelo amor de Deus, nos dá trabalho. Eu me alimento de oração. Então, se você entra em contato comigo e deixa o seu pedido, eu subo o monte por você. Eu vou falando com você, eu vou orientando. É importante vocês saberem, sozinho não dá. Não dá, vocês são mães, vocês sabem disso. O teu filho não come sozinho, teu filho não prepara a comida. Vocês têm que cuidar. Espiritualmente é igual. Você precisa de alguém que cuide de você. Você não precisa de uma religião, com todo respeito. Você não precisa de uma igreja, com todo respeito. Eu sou pastor há mais de 30 anos. Você precisa de um guia espiritual. É isso que você precisa. Amigo, guia, alguém que escuta você. Vai congregar, né, bispo? Isso, lógico. Mas conta com ajuda. É. Ele tá aqui, cara. Ele é, gente. Pra quem sentir no coração. Isso. Mas sabe por que eu repito isso, Fê e Marco? Porque eu estou vendo isso, as pessoas, eles vivem na cabeça deles, coitados, na cabeça, só de eu ir no lugar, já está feito, e não é assim, é o congregar, vocês congregam, né? Não é. Eu congrego, isso, é igual você é professora, você dá aula de, um exemplo, de matemática, entendeu? Você dá aula de matemática. E o reforço para os teus filhos? Você tem que dar. Porque se não tiver o reforço, pode ser que naqueles 40 minutos ou 30 da aula de matemática, eles não conseguiram assimilar. Então eles vão necessitar um reforço. Espiritualmente é a mesma coisa. A Fernanda e o Marcos... Todas as decisões que a gente tem que tomar, porque o inimigo vem em cima. Isso! Em cima de Deus, o inimigo vai vir igual um leão. Querer desanimar você, tirar do caminho. Então é bom você não estar sozinho, é bom você ter com quem contar. Ô Fê, essa semana passada, que eu não posso ser tão explícito, a semana passada, há um mês atrás, nós tivemos um propósito na igreja, há um mês atrás. E eu vi o caso da pessoa, que era muito grande, que eu não quero entrar em detalhe, era uma doença muito grande. Eu respondi da seguinte maneira para a pessoa: o Deus que eu vou orar por você, Ele vê essa doença que você tem como se fosse uma dor de dente, como se fosse um resfriado. Para Deus não tem tamanho grande não. Para Deus Ele dissipa tudo num sopro. Agora a gente precisa, Fê, tem que congregar? Tem, você congrega, o Marco congrega, eu congrego todos os dias, mas eu preciso conversar. Esse é o tema, Fê. Fê, o que eu quero que as mães entendam é que, assim como vocês precisam tocar na mão do teu filho, a tua mão, como eu falei uma vez com a Fernanda, a tua mão que hoje pega na mão do teu filho para levar ele para a escola, foi a mesma mão que balançou o berço para ele quando ele não andava. Essa mesma mão tem que estar com ele com 18, 19, 20, 70 anos. Em outras palavras, não é que a gente vai carregar os filhos, não é isso, mas eles têm que ter um apoio com quem conversar. Espiritualmente é a mesma coisa, Fê e Marco. Não é isso, bispo. É isso. Eu acho que é isso até para finalizar, porque aqui nessa mensagem que o senhor colocou, que a gente estudou hoje, 2 Coríntios 4, 7, eu acho que é praticamente assim o que a gente está fazendo através dessas lives, né, bispo? Nós estamos aqui, né, utilizando do nosso tempo, sabe? A gente está... não conheço quem está vendo isso, não sei. Mamães que oram, não sei quem vê, não sei quem não vê. Mas comecei a fazer por amor a Cristo e para, né, levar Cristo a essas mães.
Fernanda, ó, dorme feliz hoje. A sua palavra, nossa palavra, semana retrasada ou passada, ou retrasada, creio que é retrasada, chegou a uma tribo indígena. Chegou onde? A uma tribo indígena. Você sabe o que quer dizer isso? Você passa por dentro de Panamá, passa por todas as águas e você chega num lugar, uma tribo indígena chamada Cunajala. Lá chegou a mensagem. Fê, pelo amor de Deus, Fê, ganhamos na loteria. Pelo amor de Deus, não tem coisa melhor que isso. Nós ganhamos a salvação. Esse é o nosso prazer, Fernanda. Essas pessoas, mães, nós queremos orar por vocês, ajudar vocês. Nós estamos aqui sem nenhum pedido contrário, sem nenhuma exigência. Nós queremos servir vocês. Até desconfiar, né? Não diz, minha mãe dizer que as coisas grátis não prestam. Não é assim não. Às vezes tem muita coisa grátis que é boa. A salvação veio de É grátis, você só tem que pagar com a sua vida, mas tá tudo certo. Fê, eu vou terminar aqui lendo para você e para o Marco o seguinte. Observa que legal quando estamos com Deus e as mães escutem, e a Fernanda e o Marco tomam isso e veja se não é o que acontece na vida de vocês. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Pode pressionar a gente, mas Deus está com a gente. Ele nos livra. Depois disse assim: ficamos às vezes perplexos. Uau! Perplexos. Diz aqui, mas não desesperados. Trazem notícia a gente que deixa a gente perplexo. Eu sempre digo isso para o pastor. É preocupação de pastor, não sei onde eu ponho a minha cabeça, mas eu sei que Deus está no controle. E dias depois vem a solução. É isso que é a Bíblia cumprindo-se. É a Bíblia. Aí, olha que interessante. Somos perseguidos. O cristão pensa que não, ele vai ser. Mas diz aqui, não abandonado. Às vezes somos abatidos, mas você, Marco, nós, o que está perto de Deus, nunca será destruído. Então, é glorioso que venham os problemas, o nosso Deus está com a gente. Está com a gente. E se a gente incomoda é porque o nosso lugar não é aqui, é lá. Exatamente. Mães, uma vez mais, estamos à disposição. Marco. Todos nós, na verdade, né? Estamos aqui para melhorar, cada vez tentar ficar mais próximo do nosso Pai, porque, como eu falei, não existe zona de conforto, não existe um relógio sem movimento. Nós, o nosso papel de pais, de marido e mulher, de funcionários, de relação com os filhos, nós sempre temos que estar melhorando. A minha relação com ela não é porque em 15 anos ela vai entender do jeito que eu sou, eu entendo do jeito... Não, temos que continuar melhorando um para o outro. A nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com os nossos amigos, a nossa relação com os nossos os lugares de trabalho, amar até aquelas pessoas que não amam a gente. É difícil, mas quando a gente começa a viver para Cristo, como eu falei para esses amigos, né? Colocar Deus no líder da nossa, o pai da nossa casa, o presidente do nosso trabalho, o líder da nossa vida, quando a gente começa a viver dessa forma, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ser muito mais fácil. E vai ser tão prazerosa, até mesmo no meio das situações difíceis, vocês vão ver que vocês não estão sozinhos, isso não tem preço. Amém, amém. Então, se vamos orar, Fernanda, Marco, fazem a oração, por favor? Sim, bispo, eu faço então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém, Senhor. glória te damos, Obrigado, Pai, meu Pai. porque o Senhor não é um Deus de papel que está aqui só em palavras, no livro. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Amém, Nada, Jesus. meu Pai,
está fora do seu controle, nada. Tudo, meu Pai, o Senhor sabe exatamente a ordem das coisas, o Senhor sabe o passado, o presente, o futuro, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. E nós te damos glórias, meu Pai, por ter nos escolhido para conhecer esse amor, para conhecer, meu Pai, ter esse relacionamento com o Senhor através do seu Filho Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por ter morrido na cruz, a morte que nós merecíamos, meu Pai. Obrigada, meu Pai, por ter derrotado aquele que a gente nunca conseguiria ter derrotado sozinhos. Obrigada, Pai, pelo seu sangue derramado que nos lava, nos purifica, nos liberta do pecado, meu Pai, que existe nesse mundo, que nós nascemos com ele, Pai. Pai, que nesse momento essas mães que estão assistindo e ouvindo a minha oração agora, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa penetrar no mais íntimo do coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa oração, meu Pai. Que o Teu sangue possa lavar toda a mágoa, toda a falta de perdão, toda a sujeira, meu Pai, tudo que estiver em trevas dentro desses corações, meu Pai. Que o Teu Espírito penetre no mais profundo e lave, meu Pai, limpa o coração dessas pessoas. Que o Teu Espírito, meu Pai, transborde a Tua paz dentro delas, a tua alegria, meu Pai, o Teu conforto, o Teu amor, meu Pai, a perseverança para elas continuarem lutando. Dê todos os seus frutos, meu Pai, do Teu Espírito para essas mães, para esses pais, para essas pessoas que estão aqui presentes ouvindo, meu Pai, não agora, talvez no futuro, hoje por si, mas o Senhor, meu Pai, está no controle de tudo. Então a gente entrega, meu Pai, essa live para que ela dê muitos frutos para o Seu reino, Pai. Que todas essas palavras que são sementes que estão sendo plantadas nos nossos corações, meu Pai, no meu também, que essas sementes têm frutos. Amém. Frutos cada vez mais para o Seu reino, para a Sua glória, porque nós só somos somente vasos de barro, Pai. Nós não somos nada. O poder, a honra, a glória é toda para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Fernanda, Marco, as mães que estão, estou vendo muitas mensagens chegando aqui, nós vamos analisar todas elas e terça-feira que vem nós estaremos de novo. Não esquece de escolher aí o tema que está aí na caixinha para a gente dialogar. Tá bom, Fernanda? Uma vez mais, obrigado. Marco, obrigado. As mães que tiveram paciência de escutar a gente, Deus abençoe vocês abundantemente. Amém, bispo. Até terça-feira. Até. Tchau.